Tese 6. Na língua portuguesa, os identificadores sintáticos da regência, colocação e concordância funcionam como indícios relacionadores dos polos determinante e determinado e como auxiliares da interpretação objetiva de textos. Pretende-se, com este trabalho, sustentar que os tradicionais elementos sintáticos da regência, da concordância e da colocação, aqui chamados de identificadores sintáticos, auxiliam o reconhecimento do liame entre os polos determinante e determinado e prestam seguro apoio para a interpretação objetiva de qualquer texto. As explicações e as demonstrações do professor Deck vão deixar bem clara a tese. Amigos, a gramática tradicional não deixa clara a finalidade dos identificadores sintáticos da colocação, da regência e da concordância. São elementos sintáticos que nos ajudam a interpretar textos, a identificar os polos determinante e determinado. É pela concordância, pela regência e pela colocação que nós, assim, reconhecemos os dois polos, determinante e determinado. A quem um termo se refere. Então, é por aí. E a gramática tradicional manda simplesmente decorar a regência, a concordância e não focaliza a finalidade desses identificadores. No fundo, eles ajudam a interpretar objetivamente os textos. Vamos ver se nós conseguimos mostrar a vocês essa importância, a importância dos identificadores sintáticos da regência, da colocação e da concordância. Vamos lá. Aqui, identificadores sintáticos. Nós sabemos que são sinais que nos ajudam a identificar os dois polos determinante e determinado. Esses sinais são três. É a colocação, conforme a colocação do termo, eu sei de quem ele é determinante. A concordância também nos ajuda a identificar quem é o determinado. E a regência, que sempre está ligada à preposição, ao introdutor preposição, também nos ajuda a identificar de quem esse termo é determinante. Aqui nos exemplos, vamos ver aqui, primeiro a colocação. A colocação, como vamos ver mais adiante, ela se fixa numa fórmula da oração, na fórmula da oração, que tem o nome 1 na posição 1, o verbo 2 na posição 2 e o nome 3 na posição 3 e nome 4, que é um advérbio. A verdade é que a ordem direta, a ordem normal da oração é esta: nome na posição 1 e na posição 2 um verbo que diz alguma coisa do nome 1 que determina o nome 1 e na posição 3 temos um complemento verbal aqui também determina o verbo, sendo então um determinante do verbo, complemento verbal. Aqui, seta essencial ligando os dois termos essenciais, o nome 1 e o verbo 2. E a seta integrante que liga este complemento ao seu verbo, que é o complementado. Determinante, determinado, determinante, determinado. Determinante está na extremidade cega e determinado na ponta da seta. Determinante está na extremidade cega. Determinado está aqui na extremidade, na ponta da seta. Então, determinante, determinado, determinante, determinado, é assim que funciona a estrutura do texto. Vamos ver mais exemplos. Observem aqui com esta colocação, a mensagem ficou diferente. O doente elogiou o médico. Aqui pela colocação se alterou a mensagem. Observem, o doente elogiou o médico. Esse determinante diz alguma coisa doente. E aqui o determinante complemento, completa, elogiou, é determinante do verbo. Pode voltar aqui um pouco para nós vermos assim como era diferente a mensagem. O médico elogiou o doente
E agora na próxima, só por causa da colocação diferente, o doente elogiou o médico. Aqui a concordância não influi. Singular, singular, singular. E no outro também, tudo era singular. Então a colocação é que nos deu a tradução da mensagem correta daquilo que está escrito. Lá estava escrito uma coisa e aqui outra. Muitas vezes um determinante mal colocado pode nos deixar o texto ambíguo. Lendo nossos jornais é um determinante, mas de visitantes ou de encontraram? Nós teríamos que dar outra colocação desse determinante para que não fique com ambiguidade. Os visitantes, lendo nossos jornais, encontraram os colegas perdidos. Ora, aqui significa o que isto? Agora, aqui os visitantes encontraram nossos colegas lendo jornais. Quem é que estava lendo jornais? Os colegas. E aqui, quem é que estava lendo jornais? Ora, esse lendo jornais podia se referir a encontraram quando liam jornais ou os visitantes que liam jornais. Aqui, os visitantes encontraram, lendo jornais, os colegas perdidos. Com essas vírgulas, então, nós não temos nem dúvida de que o tempo, que isso aqui é tempo, quando liam os jornais, e cai aqui essa determinância. Então, temos que cuidar que a colocação nos ajuda a identificar os polos determinado. O revisor já leu o livro que o funcionário digitou. Aqui nada mais a intenção nada mais é e não é outra, a não ser a de que o determinante oração abdominal, oração adjetiva, que começa com o pronome relativo, se posta sempre depois do seu nome determinado. Livro, que livro? O revisor já leu o livro, que livro? Que o funcionário digitou. Bom, mas este que, ele é determinante, é complemento de digitou. O funcionário digitou o que? Livro. Mas livro já é comprometido com leu o livro. Mas digitou também se refere a livro, quer ter como complemento o livro. Então o que ele vai fazer? Vai chamar o pronome relativo para representá-lo nesta oração que o pronome relativo começou. Por isso que ele é pronome, vem no lugar desse nome dentro desta oração. Então é interessante. A oração adnominal se posta depois do nome livro, formando ordem direta. E o introdutor pronome relativo, que completa uma palavra no lado direito, está formando ordem indireta. Isso também é matéria da colocação. Gente, vamos tentar atender ao apelo, ao pedido desses sintagramas. Eles estão solicitando que se torne este determinante desse determinado, deste nome. E aqui, esse determinante, determinante, determinado, determinante, determinado, que se torna determinante de afastou-se, indicando a causa por que se afastou, e aqui, quais amigos? Ora, eles queriam um bem, e aqui, este jovem afastou-se dos amigos, estar sendo prejudicado. Mas aqui vou dando umas dicas. Para ser determinante de um nome, esse determinante, esta oração, é oração porque tem verbo, nós vamos ter que substituir esse eles por um pronome relativo, vamos ter que colocar o que, né? E aqui, para esse determinante ser causa e em forma de oração reduzida de infinitivo, RI, forma de oração reduzida de infinitivo, vou ter que usar a preposição por e não porque é conjunção e aí a oração passaria a ser desenvolvida. Então, provavelmente, vamos ter que montar assim, ou começar pela causal, senão não dá certo, porque o determinante deve se postar o mais próximo possível do seu determinado, ou logo depois. Então, vou fazer esta montagem. Por estar sendo prejudicado nos estudos, este jovem afastou-se dos amigos que lhe queriam bem. Esses amigos que lhe queriam bem determina quais amigos, aqueles amigos que lhe queriam bem. Observem bem, este jovem afastou-se dos amigos, vai ser determinado, esse afastou-se pela oração causal reduzida em infinitivo, começada com por.
E esta oração, para ser adnome, para ser oração adnominal, adjetiva, vai ter que começar com pronome relativo e se postar logo depois. Aqui posso colocar esta oração no começo. A adverbial causal pode vir no começo. Então, vamos repetir. Por estar sendo prejudicado nos estudos, vírgula, este jovem afastou-se dos amigos que lhe queriam bem. Vamos ver outros exemplos. Aqui praticamente ajudou a montar a mesma oração. Por estar sendo prejudicado nos estudos, afastou-se dos amigos que lhe queriam bem. Aqui ficou mais fácil, né? Por estar sendo prejudicado nos estudos, afastou-se dos amigos. Por que se afastou? Por estar sendo prejudicado nos estudos. Quais amigos que lhe queriam bem? É adnome, determina quais amigos que lhe queriam bem. Ficou assim a oração. Olha, a vírgula que eu solicitei está aí. Vejam bem aqui. Este sintagrama pede que se torne essa oração reduzida de gerúndio e que determine veado um adnome, que seja adnominal. Um adnome em forma de oração reduzido de gerúndio. Vai ter que vir logo depois. O pai matou um veado comendo capim. É um veado que comia capim. Então aqui se nota que quem estava comendo o capim era o veado. Porque se eu deixo assim, comendo o capim, o pai matou um veado, ali é o pai que comia capim. Aí não dá, né? Bom, mostramos a vocês antes que a colocação se baseia sempre na fórmula da oração. A fórmula da oração, assim, normal, a oração normal tem esta posição: nome 1, sujeito, verbo 2, determinante máximo do nome 1, e um complemento verbal, que é o nome 3, e uma circunstância de tempo de guarda, de modo, né, seria o nome 4 ou um advérbio qualquer. Mas o nome 4, para ser 4, indicar circunstância, ele tem que ser núcleo e ter uma preposição. E o adnome pode se aproximar de qualquer nome, é um adjetivo. O adjetivo é a roupa de qualquer nome, é roupa do nome 3, é roupa do nome 4. Então, é adnome, adjetivo. Ninguém reconheceria a ordem indireta sem antes saber a ordem direta. Vejam, aqui temos todas as colocações na ordem direta. Quando a seta vem da direita para a esquerda, é a ordem direta que se acusa. Observe, o diretor surpreendeu o guarda abrindo a porta da secretaria, namorando a faxineira. É interessante, tanto o diretor como o guarda são capazes dessas duas ações. Então, nós temos que montar um período com essas três orações. Os sintagramas estão dando uma orientação. Olha, aqui estão dizendo, o diretor abrindo a porta da secretaria. O determinante deve se postar logo depois do seu determinado. Então, vou ter que colocar aqui. O diretor, vírgula, abrindo a porta da secretaria, surpreendeu o guarda, namorando a faxineira. Vai ter que ser assim. Porque se der outra colocação, né, o diretor namorando a faxineira, surpreendeu o guarda, abrindo a secretaria, já altera tudo, já fica feio, né? Tá bom. Então, a colocação é importante também. A colocação identifica os dois polos, o determinante e o determinado. Aqui, para que isso aqui seja determinante de diretor, devo colocar depois do diretor. E para que esse namorando a faxineira seja determinante de guarda, o guarda que namorava a faxineira, então nós temos que colocar depois da faxineira. Se era esta a mensagem que queríamos dar, temos que colocar assim. Aqui vamos também cumprir o apelo dos sintagramas. Ele pede aqui que esse, no dia 7 de setembro, determine cantar. Assim, esta seta, esta determinância temporal cai no verbo cantar. E aqui, se eu colocar aqui, depois de receberá, assim, essa determinância temporal cai no verbo receberá. Ó, exatamente como estava pedindo o sintagrama. Vejamos agora o outro identificador sintático, a concordância. O identificador sintático da concordância foi detalhadamente tratado na tese 3, mas com outro enfoque. Entretanto, nesse trabalho, objetiva-se destacar o papel de identificador sintático dos termos concordantes.
Observe-se a concordância deixando claro quem é o nome sujeito, que é determinado pelo verbo das orações. Àquelas alturas, faltavam apenas 2 pontos. Olhem, sujeito de faltavam é 2 pontos, é pontos. 1, 2, na ordem indireta. Mas a concordância deixa bem claro que o sujeito com o qual o verbo deve concordar é pontos. Está colocado na ordem indireta, não aquela ordem da forma da oração, que ela serviu de base para raciocinar apenas. Aqui, tímida e desgrenhada, emergia das turvas águas do lago a sereia. Olhem, tímida e desgrenhada. Feminino singular, tem que estar determinando um nome que está no feminino singular. Está aqui, sereia, a sereia, feminino singular. Né? A concordância nos ajuda a identificar o polo determinante, determinado. Determinante, determinado. Verbo singular, porque o nome é singular. 1, 2. E aqui temos mais um exemplo. Lá havia homens e mulheres. No sombrio bosque, elas estavam confusas. Interessante, elas, concordância pronominal com mulheres. Esse elas se refere a mulheres, é um pronome que substitui mulheres pela concordância. Eu vejo isso. E ainda esse confusas me deixa claro. Elas confusas. Esse confusas se refere a elas, que por sua vez representam mulheres. Então a concordância nos ajuda a identificar os polos determinante e determinado, ou representante, representado. E aqui continua a concordância mostrando o seu papel. Este prédio parece casa de detenção. Só que aqui surge um fato interessante, consagrado pela gramática, não é regra que nós inventamos, é assim que funciona. Nome não concorda com nome. Nome, mesmo sendo determinante de outro nome, ele não concorda com esse nome com o qual concorda. Este prédio, casa de detenção. Prédio, casa. Casa é nome, prédio, nome. Nome não concorda com nome, mesmo sendo um sendo determinando o outro. A diretora estava meio atrapalhada, aqui já meio atrapalhada. Aqui dá para se ver. Porque só o nome provoca concordâncias, mas nome não concorda com nome. Observe, a diretora estava meio atrapalhada. A diretora atrapalhada. Você vê que esse atrapalhada é determinante de diretora, feminino singular, feminino singular. E meio, por que não é meia atrapalhada? Porque só nome comanda a concordância. Atrapalhada é um adnome predicativo, é um adnome. Então, ele é determinante disto, mas é o intensificador de atrapalhada. Não concorda, fica no singular. As gramáticas têm que inventar um mundo de regras e explicações para fazer entender isto. Se guardassem que só nome comanda concordâncias, aqui isso que não é nome não vai comandar concordância, vai ter que ficar invariável. Mais exemplos, meias janelas. Aqui estou vendo que se meia se refere a janelas, é um nome e concorda. Estavam abertas, janelas abertas, meias abertas. Elas estavam muito altas. Se refere a janelas, aqui temos concordância pronominal, e aqui concordância verbal com elas, muito, determina um adnome, determina um adjetivo, não pode flexionar, porque só o nome tem força de fazer o determinante flexionar. Né? Então fica invariável esse muito. Os gramáticos dizem que isso aqui é advérbio. Que advérbio? Como vai ser advérbio se é intensificador de um adnome? Não se refere ao verbo. Não pode ser advérbio. As árvores próximas não crescem. Muito próximas. Esse muito se refere a próximas, determina próximas. Não pode flexionar, porque próximas não é nome. Agora, próximas flexiona para concordar com árvores. Árvores é nome. Nome tem força de fazer o seu determinante flexionar. As gurias ficaram muito afastadas. Gurias afastadas. Concordância adnominal. Não há concordância porque não tem. Isso aqui não é nome. Elas, concordância pronominal.
estavam menos atentas. Cuidado que esse menos é palavra, tem um S, mas é um S do corpo da palavra menos, não existe menor, né? Então, nós temos aqui, elas estavam menos atentas, atentas se refere a elas, por sua vez se refere a gurias, concordância pronominal, concordância adnominal, né? Adnominal é um adnome predicativo. E agora, minha gente, vamos ver a regência. Regência. Nenhuma gramática define o que é regência. Regência é aquele hábito que certas palavras têm de exigir que seus complementos as completem com preposição definida ou com introdutor zero. Ou vamos ler esse texto. Regência é a tradição que se consagrou na língua de se complementar certas palavras com introdutor zero ou com preposição definida, escolhida, como você vê aqui, em, que é uma preposição definida de confio. Conhecida essa tradição, torna-se fácil relacionar o complemento à palavra complementada, ou seja, fica fácil identificar os polos determinante e determinado. Acompanhe-se a elucidação na frase determinante, determinado, determinante, determinado. Confio tem um hábito de exigir que seu complemento comece com preposição em. Confio em Pedro, confio em todos, confio em você, confio em vocês, confio em Maria. Confio tem um hábito, é uma tradição. E essa tradição, esse hábito está estabelecido, internalizado na comunidade, entre os falantes de uma comunidade falante, evidente. Olhem aqui já é um pronome relativo. Esse do qual é determinante de uma palavra que rege a preposição de. E olhem aqui procurando a palavra medo. Medo de quê? Medo de leão, medo de lobisomens. Medo rege preposição de. Então, pela preposição, pela regência, eu descubro de quem esta peça, de quem esse determinante é determinante. É determinante desse determinado. Determinante e determinado. Aqui é a mesma coisa, a árvore em que o enxame de abelha se alojou estava oca. Observe, a árvore estava oca. 1, 2, 3. E aqui temos uma outra oração enxertada no meio da primeira oração. Ó, em que o enxame se alojou. Ó, o nome 1, a posição 1 é ocupada em enxame pelo grupo nominal enxame de abelha. Grupo nominal enxame de abelha. Esse é o 3, então, aqui um enxame é um núcleo, alojou é o 2, esse C representa 3, e em que é o lugar, advérbio de lugar é 4. Mas este em que se refere a alojou na árvore. A árvore já tem compromisso com este verbo, mas vai mandar o representante, que é um pronome. E esse pronome vai ter que começar a oração adnominal, né? Então, nós temos aqui a ordem inversa, a ordem indireta. Este termo é determinante deste verbo, que é o determinado, indicando o lugar em que. O lugar começa com em aqui. Efetivamente, na língua portuguesa, os chamados de identificadores sintáticos, ou seja, a regência, a concordância e a colocação, funcionam como relacionadores dos polos determinante e determinado, e como auxiliares de interpretação objetiva de textos. Os levantamentos realizados em cima de abundantes textos mostram e comprovam a assertiva básica da tese. Assim, ganha o ensino outros enfoques que podem ser passados aos alunos. São técnicas novas e científicas que conduzem ao domínio de aspectos importantes da estrutura e funcionamento dos códigos de comunicação. Assim, a neopedagogia leva a construir a competência e a habilidade de escrever, interpretar textos com apoio sintático, coisa inédita no ensino. Urge estruturar a gramática pró-redação e pró-interpretação.